Está aberto o microfone, à vontade, mas, por favor, em 2 minutos. Agora é o Roque Ferreira, segundo as inscrições aqui. Ah, tá fazendo lista de inscrição? Então, desculpa. Desculpa, Roque. É Roque. É Roque Ferreira. Tudo bom? Senhora presidente, é um prazer reencontrá-la na casa, presidindo essa audiência, senhores vereadores, os antigos e os que foram eleitos, que vão cumprir um papel fundamental nesse debate, o ex-vereador Paulo, secretários, secretárias, servidores públicos que estão aqui, presentes na casa. Essa discussão, de fato, vereadora, ela não é uma discussão fácil. Ela não é fácil. De fato, eu tenho acompanhado algumas discussões e tenho escutado o mundo nesse debate que um grupo ganhou a eleição, isso é claro, com uma plataforma, né? E que nessa plataforma foi dito que seria necessário destravar a cidade. Isso é um recurso de marketing que colou bastante nesse processo eleitoral. E leio também hoje uma matéria muito boa do jornalista Nelson Gonçalves, que fez a partir de uma reunião que foi realizada ontem na prefeitura, onde o prefeito disse que, está escrito aqui, ele diz que fará o destravamento da cidade. E esse destravamento passa por essa legislação de alteração do plano diretor. Se ele está convicto que fará de qualquer jeito, mesmo não concordando, eu sou obrigado a dizer, abro aspas, todo esse debate é uma grande farsa. Fecho aspas. Mais um minutinho, Roque. Agora para a pergunta. Perguntar para... Eu tinha elaborado aqui algumas perguntas, que é um pouco difícil, né, de a gente perguntar. Em 2 minutos, um tema tão complicado. Vamos lá. A primeira pergunta, vou ser bem prático. Se todas as 3 APAs estão em perímetro urbano de forma integral ou de forma parcial? Quais os bairros de Bauru que já têm adensamento populacional, que estão dentro de APAs e que precisa ser feita a regularização fundiária? Eu sei que tem um pequeno pedaço da Pousada da Esperança, tem uma pequena parte do Santa Terezinha. Terceira pergunta, quem são os verdadeiros proprietários das áreas, glebas, que estão nas APAs? Quem são os donos? Cláudio, precisamos saber quem são os proprietários. Isso é uma parte essencial no debate. Você sabe, mas eu não sei. Sim. Uma outra questão. Em relação aos loteamentos de baixa renda. Eu fui vereador nessa casa 8 anos, e no final do meu mandato, quando a gente ainda era presidido pelo nobre colega vereador Arildo, eu fiz um pedido desses loteamentos que estavam na CEPLAN, pelo artigo 18. Infelizmente, o Executivo não cumpre o artigo 18, porque até hoje não chegou nessa casa, que é um desrespeito com a Câmara Municipal, que se tornou prática nesses 8 anos também. Entretanto, o Executivo havia proposto, no final do ano, uma audiência pública. Uma audiência pública para discutir, quando o Edmilson estava interinamente na presidência da CEPLAN, para discutir a ampliação do perímetro urbano e a autorização de parcelamento de 3 empreendimentos. Estou certo ou estou errado? Conversei com o Edmilson ali no café, dizendo que o Edmilson estava sendo colocado numa grande armadilha. Porque para cada empreendimento há necessidade de uma audiência pública.
para discutir a ampliação do perímetro urbano, existe necessidade de audiência pública. Então, para nós é importante saber se essas APAs elas estão no perímetro urbano ou não, e se os empreendimentos solicitados implicam necessariamente na mudança do perímetro urbano. Por fim, nos loteamentos de baixa renda, é uma questão conceitual. Eu tenho um profundo respeito por você sabe disso. 125 metros quadrados é terreno do João Parreira. Não é terreno que a gente possa considerar um terreno apto para uma construção que resgate a cidadania. De todos os projetos que eu conheço, o projeto de baixa renda, que se enquadra dentro dos procedimentos do Minha Casa Minha Vida, é a Ecovila, que o representante está aí, que é o Avelino. E o projeto está à disposição para quem quiser estudar. Independente de concordar ou não, você tem que parcelar a antiga Fazenda Primavera para instituir lá o parcelamento. Mas a gente não pode, sob pena desse debate não avançar e haver um processo de radicalização profunda nessa discussão, colocar essa situação usando, por exemplo, os que menos têm como parâmetro para se buscar a regulamentação e o destravamento do plano diretor. Porque foi o mesmo discurso que foi feito nessa casa para salvar os grandes devedores de água do município, cuja CPI foi enterrada aqui também, que não permitiu a investigação, onde se apontava para o projeto Minha Casa Minha Vida para dizer que eles que não pagavam, também não pagavam. Mas não eram só eles. Os grandes devedores de água são grandes devedores mesmo. Então, nesse sentido, eu considero que todo o debate que se quer evitar aqui hoje sobre o plano diretor não vai ser inevitável. Ele vai se desdobrar do plano de manejo. E na hora de se desdobrar no plano de manejo, com certeza, os interesses de classe vão se manifestar, porque a cidade, ela não é uma cidade para todos, são de todos, mas é uma cidade que tem classes diferentes, com interesses diferentes e pessoas diferentes. Por isso que eu acho que nós temos que aprofundar esse debate. E registrar mais uma vez, vereadora, contando com a paciência de Vossa Excelência, essa audiência pública não vota nada. Então não adianta ficar dizendo que a audiência vai votar para aprovar, porque ela não vota. Quem vota é a Câmara Municipal. E eu acredito que os senhores vereadores aqui também não são favas contadas. São 17 vereadores. O prefeito tem a maioria, mas os vereadores aqui também têm que prestar compromisso à população que os elegeu. E essa população está, na sua maioria, na periferia da cidade. Muito obrigado.